Olá pessoal, tudo bem? Professor me Serpa aqui de volta, um pouquinho mais rouco, não se preocupa, tá? Normal. Tá eu aqui no mesmo estudo aí junto com o Bonitão. Robson tá comigo, é o nosso parceiro, ele. Ronaldão tá com a gente. Você não tá visualizando, mas ele tá com a gente sim, tá? É o nosso apoio técnico, é quem faz essa mudança toda para você visualizar. Videoaula de hoje, de número 11, área de figuras planas. Na maioria das videoaulas, elas são revisões de aulas anteriores. Então fica ligado aí que algumas coisas a gente vai revisar, sim, mas vai apresentar para vocês soluções de questões. Mas se você não estiver inscrito, se inscreve aí no nosso canal, tá? E aí toca no sininho lá para receber novas notificações. Entra no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. Tranquilo? Você do 8º ano, tá conosco, tá junto? Professor, passa a nossa videoaula aí, ó. Almir Serpa é o meu canal no YouTube e no Instagram também é Almir Serpa. Mas não esquece, Robertão na transmissão, tudo junto sem acento. Vamos lá? Vou passar para vocês agora um pouquinho do que é área de figuras planas. A gente subdividiu essa videoaula em 3 etapas, tá? Primeira delas, claro que tudo começou com as medidas agrárias. A gente vai falar da história, da matemática, não, porque não dá tempo, né? Mas seria ótimo. Mas só que a gente vai falar justamente isso, que começou com medidas agrárias. Depois disso, a estrutura de medição de comprimentos foi melhorando e hoje a gente tem o metro. O Brasil é associado à França a partir do metro já desde o século XIX, tá bom? E aí, não se preocupa, se tiver alguma dúvida, pega a videoaula anterior ou então entra no YouTube para buscar a Guerra do Quebra-Quilo, que tu vai ver o quanto tem de história para grandes medidas no nosso campo, tá bom? Então, as medidas agrárias são utilizadas para medir áreas rurais e ainda é uma realidade hoje, tá bom? Não esquece. Essa é a partir do are, do hectare e do centiare, tá bom? E também tem um alqueire, que é muito utilizado. Aí o pessoal que mora no sertão, nessa área aí que está nos assistindo, sabe muito bem do que a gente está falando, tá bom? De modo geral, o are é considerado como unidade de medida fundamental, correspondente a uma superfície de 100 metros quadrados, beleza? Então já tiramos as dúvidas, qualquer coisa, pesquisa um pouco mais aí sobre metrologia, tá? Bom, dentro dessas 3 classificações, nós vamos ter unidade agrária do hectare, que é o 100 are, tá? O are, que é um are em si, e o centiare, que é dividido por 100 partes iguais, beleza? E essa é a relação que você tem dela direta para a área de figura planas. Agora, existe uma versão paulista e existe uma versão mineira, tá bom? Eu estou colocando aí porque um é o dobro da outra. Então, essas coisas, como são muito sazonais, de lugares lá específicos, a gente apresenta para você. Se liga aí, tá? Vamos nessa. Transformações de medidas agrárias, ela acontece dessa forma. Do hectare para o are, eu vou estar multiplicando por 100, tá? E assim vai. E quando eu tenho do menor para o maior, já sabe, né? Faz o oposto. Vou dividir por 100. Tranquilo? Então, deu para entender? Tá claro a sequência? Então, vamos seguir. Ó, fazendo essa relação, você vai ter exatamente isso aí, tá bom? Bom, a partir disso, a gente já pode fazer uma questão nesse espaço para você ir conosco. Transforma as seguintes medidas agrárias. 8,2 hectare em are. E a letra B é 1/4 de are em metros. Vamos fazer a transformação para a resolução? Letra A, 8,2 vezes 100. Tranquilo? Que é 1 hectare para a área, eu multiplico por 100. Beleza? Tá aí a tabelinha do lado. Ó. Fazendo isso vai dar 820 are. Fechou? Deu para entender como é fácil e simples? Agora, para que você lembre disso, precisa treinar bastante, tá bom? Então não esquece de fazer as outras questões e tem um desafio aí no final da videoaula. Manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, beleza? 1/4 de 100 é a 4ª parte de 100, tranquilo? Então, dá 25 metros quadrados. Fechou? Olha como foi fácil, tá? Porque aí o item B já pediu 1/4 do área em metros. Então, eu vou lá e divido por 4, tá? Bom, o conceito de área de figura plana, ele é apresentado da seguinte forma. A área de figura plana é a medida da superfície. Para calcular a área dessa figura plana, foram desenvolvidas fórmulas específicas dependendo do formato da figura. Mas ó, você não precisa decorar a fórmula, você precisa entender
como é que faz o cálculo. Normalmente é o produto de um lado pelo outro lado, tá bom? Essas medidas são importantes para a gente, ok? Então essa medida de superfície plana, ela tem a ver com os valores, né, com a relação, que a gente chama da relação do primitivo, em relação ao bidimensional, a sua extensão. Normalmente na vida mesmo a gente usa comprimento e largura, apenas isso, tá? E a gente usa como base a área de um quadrado de lado unitário, tá bom? A gente já falou sobre isso em aulas anteriores, ok? Então tá aí o exemplo. Pega um quadradinho com o seu lado 1 metro, então ele vai ser 1 metro quadrado, que vai ficar 1 vezes 1, tá? Agora, você quer jogar matemática, um game de matemática? A gente traz para vocês o jogo da matemática aí, no Word Wall. Como é que eu faço para acessar? Vai lá na barra superior do teu computador e digita Word Wall mais o assunto que você quer. Ele tem todos os assuntos para você, tá? Agora, você está no celular? Vai lá naquele aplicativo de busca e você coloca lá Word Wall Word Wall área. Aí ele vai aparecer uma das plataformas, é essa que você está visualizando aí, ó. Calcule a área da seguinte figura. É um quadrado de 2 centímetros de lado, tá? Então, se é um quadrado, tem 2 centímetros de lado, eu vou fazer 2 vezes 2. E aí você já sabe. Ó, preste atenção. Tem um errozinho aí, não é nosso, tá? A gente copiou do Word Wall. A resposta tem que ser centímetros quadrados, beleza? Esse 2 aí que está depois do M, ele deveria estar elevado. Isso aí não é nossa falha, ok? Só fiz copiar do que está lá. Mas é normal, beleza? Não esquenta. Você sabe que a resposta tem que ser quem? 4 centímetros quadrados, beleza? E aí, qual é a resposta de 4 centímetros quadrados? Letra B, tá claro para você. Já estou te ajudando a resolver a questão aí do Word Wall, tá bom? Se você quiser saber um pouquinho mais, segue nossas dicas aí, ó. O QR Code tá bem na cabeça aí do bonitão, nosso Robson, parceiraço aqui com a gente. E aí você tem acesso ao Word Wall. Esse jogo aí, tá? Joga, porque é bom, velho. Tá viciante para mim. Eu adoro o Word Wall. Bom, agora a gente vai aplicar isso, mais uma questão, né? Quanto mais tarefas, melhor pra gente. A figura traz o esboço da planta baixa de um apartamento de 5 metros, 5,2 metros de um lado, né? Do outro lado, deixa eu ver aqui, não dá para ver direito. 6, né? Então, 5,8 e 5,2, beleza? Agora tá claro. Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a medida de um lado vezes o outro. Não é um quadrado, né? Não é um quadrado. Porque se fosse quadrado, os lados deveriam ser iguais. Então, é um retângulo que parece mais com um quadrado, tá? 5,8 vezes 5,2. Simples assim, um lado vezes o outro. A solução é isso que a gente vai usar. Base vezes altura é a regra normal, tá? Mas não esquece, a gente está falando de uma planta. A gente está falando de algo que está desenhado no papel. Então, eu vou pegar um lado vezes o outro. Tranquilo? Vamos lá, então. 5,8 vezes 5,2 vai dar, na minha calculadora, confere aí na tua, 30,16 metros quadrados, tá? Não esquece de elevar ao quadrado, porque a grandeza é metro vezes metro, tá bom? Bom, aquela solução do quadrado aí, ó, do Word Wall. Calcula a área de um retângulo considerando que a base mede 34 centímetros e que a altura mede a metade da medida da base, tá bom? Ó, a metade da medida da base. Não é, vamos usar esse desenho como referência, mas é exatamente isso, tá? Não é um retângulo, na verdade, é uma ideia de quadrado. Então, o que é que a gente tem aí? Nós vamos colocar a posição dele, se ele está dizendo que é 34 e a altura é a metade, então é 34 vezes 17, confere? 34 vezes 17, é o dobro, né? Ele está falando a metade, então vamos lá. A resposta aí, no caso, para esse Word Wall, é a letra B. Isso a gente já sabia, que a gente já tinha feito o cálculo, tranquilo? Agora, na resposta para a pergunta de calcule a área de um retângulo, considerando a base 34 e a altura metade, você vai fazer 34 vezes 17. Faz pra gente, manda aí no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? E aí a gente vai responder para vocês. Determine a área do terreno na forma de um paralelogramo a seguir. Ele tem 12 centímetros de comprimento, né? A sua base aí.
e altura 7. Já está as duas informações necessárias. Vou usar que fórmula? Um lado vezes o outro. Porque o paralelogramo é da família dos retângulos. Então, eu posso usar a base vezes a altura tranquilamente, tá bom? 12 vezes 7. Corrige, por favor, aí, tá? 12 vezes 7 vai dar 84. E não 12 vezes 2. Tira esse 2 aí, coloca e substitui por 7. Tá tranquilo? Ó, 12 vezes 7, 84 centímetros quadrados. Fechou? Quarta questão. Qual é a medida da base de um terreno na forma de um triângulo, cuja área do triângulo é 180 graus, ou 180 metros quadrados, e cujo lado mede 18 centímetros? Ó, um lado mede 18. E a área é 180, já está claro para mim que eu vou trabalhar com inversões agora na fórmula. Se é triângulo, base vezes altura dividido por 2. Está tranquilo até aí? Massa. Então vem seguir comigo. Ó. Vamos substituir a área dessa, a área total é essa e um lado é 18. Eu vou chamar esse lado de altura, tá bom? Vou dizer que a base é B e a altura é 18. Ok? Ó, tem duas formas de se fazer. Dividindo 18 por 2 é uma forma, tá bom? E a outra é passar esse 2 para o outro lado, fazer 180 vezes 2 dividir por 18 também dá a mesma resposta, não se preocupa, tá bom? 180 vai ser dividido por 9, porque a gente simplificou 18 por 2. 180 dividido por 9 vai dar 20, tá? Então, quando eu multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2, vai dar exatamente 180 metros quadrados. Tá aí a resposta para você. Fechou? Então, vamos seguir, porque a gente não para. Não é uma questão atrás da outra. Vamos lá. Calcule a área de um círculo cujo raio mede 10,2 metros. Para isso, a gente vai usar 3,14, tá bom? Como suporte para o valor de π. Lembre que a área do círculo é 2 vezes π, a área do círculo é πr ao quadrado. O comprimento é 2 vezes πr, tá bom? Para a solução da área, a gente vai usar esse aí, ó, πr ao quadrado. Vamos substituir, π vale 3,14, o raio 10,2. Não esquece, por favor, quando você estiver fazendo qualquer operação matemática, a potenciação vem primeiro, junto com a radiciação, depois multiplicação e divisão, depois vem soma e subtração. Então, primeiro a potenciação, 10,2 vezes 10,2, para depois eu calcular a multiplicação normal, tá? 10,2 vezes 10,2 deu esse número aí, ó. Aí eu vou multiplicar por 3,14 e eu vou obter aproximadamente 326,68 metros quadrados, tá bom? De área da circunferência. Fechou? Deu para entender? Tá claro para você o passo a passo? Então vamos seguir. Questão que foi do Enem, adorei essa questão. Foi show de bola, tá? Muito fácil. Relaxa que dá para fazer tranquilamente. Ronaldão, tem tempo ainda? Tem, né? Então vamos lá. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente, com uma área de cobertura bem maior, né, do que as outras duas. E aí os círculos de raio das outras eram de 2, cuja circunferência tangencia o ponto, como está na figura aí. Ó. Antes, essas duas antenas cobriam essa região circular, e isso é um problema da vida real, tá? As antenas de celulares emitem essas ondas eletromagnéticas nesse formato, sim, formato circular. E aí, com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados vai ser qual? Ou seja, se eu tinha duas antenas, a maior agora vai ficar no centro das duas. Como é que a gente vai calcular isso? Vem comigo para a animação para você ver. Ó. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados vai ser a seguinte. Ó. Era 2 quilômetros de raio. Aí eu vou dobrar essa distância para achar o raio da maior. Percebe? Que ele está tangenciando o ponto central. Então agora não vai ser 2, vai ser 4 quilômetros de raio para maior. A menor tinha 2, agora a maior tem 4 quilômetros de raio. Aí fica mais fácil, né? Vamos botar na fórmula para a gente achar a área. Se eu tenho um raio, vou substituir. E mais uma vez, levando em consideração que π é 3,14, tá? Então, 4 elevado ao quadrado, primeiro faço a potenciação, não esquece disso, tá bom?
E aí, fazendo a potenciação, eu vou ter 4 vezes 4, que vai dar 16 π. No lugar do π, eu coloco 3,14. 16 vezes 3,14. A nova área de cobertura será 50,24 km². Veja, agora, se você quiser saber a comparação da nova com a antiga, calcule com o raio 2, multiplique por 2 e faça a divisão para você achar essa área aí entre as duas, tá bom? Outra questão do Enem muito boa de ser feita, tranquilo? Viu como a questão do Enem é fácil? Super tranquila, gente. Dá para fazer muito bem. Se prepara aí para esse SA também, tá? João tem uma loja onde fabrica e vende moedas de chocolate com diâmetro de 4 centímetros e pedaço ao preço de R$ 1,50 a unidade. Pedro vai a essa loja e, após comer várias moedas de chocolate, sugere a João que ele faça moedas com 8 centímetros de diâmetro, né, da mesma espessura, e cobre R$ 3, ou seja, para ele, uma moeda de 4 centímetros e uma com 8 é só dobrar. Isso é na cabeça dele, tá? Considerando o preço da moeda, depende da quantidade de chocolate, ele está certo ou está errado? Qual é a relação? Se realmente a gente dobrar de 4 centímetros para 8, eu posso dobrar o valor porque ele é proporcional ou não? Ou essa proposta está errada? Vamos verificar com calma? Vamos? Então bota aí, por favor. Ronaldão, deixa só no slide. Eu vou começar a montar agora direitinho para vocês, tá? Ó. Tá vendo aí a moeda? É uma sugestão de moeda, tá? Só isso, tá? Essa moeda de chocolate. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos calcular a área. Nós vamos calcular a área da primeira moeda com 4, beleza? Que vai dar 16 π. Fechou? Porque a gente já tinha feito isso, né? Na anterior, tá tranquilo? 16 π. Não vou substituir agora, tá? Eu vou fazer com aquele sugere, com 8. O raio agora com 8. Então, 8 vezes 8 vai dar 64. Já sabem, né? 64 π. Vamos comparar um com o outro? Porque a gente não precisa substituir π agora. A gente vai comparar para ver se eu dobro o valor e se eu não dobro o valor. Vamos ver qual é a relação dos dois? Vamos lá? Porque quando você divide 64 π por 16, eu tenho como resposta 4, o que implica dizer que a moeda de 4 centímetros, com preço de R$ 1,50, ela tem que ser multiplicada por 4, porque na verdade eu gasto 4 vezes mais materiais para poder fabricar, né? Para poder produzir a nova moeda com raio 8. Ou seja, ao invés de ser o dobro, R$ 3, tem que ser, na verdade, R$ 6. Tá vendo que o João estava querendo quebrar o amigo dele lá? Estava querendo comprar a moeda mais barata, né? Moeda de chocolate? Não pode. A gente tem que levar em consideração isso. Olha onde a matemática está bem aplicada. Então, a alternativa é B, sim. Não é aquele fator, tá? Outra questão do Enem pra gente. Hoje é só Enem, beleza? Uma escola tem um terreno vazio no formato retangular, cujo perímetro é 40 metros, onde se pretende realizar uma única construção que aproveite o máximo da área possível. Todo esse espaço aí vai ser aproveitado. Qual seria a possibilidade? Uma sala de 16 metros quadrados, um auditório com 36 metros quadrados, um pátio com 100 metros quadrados, ou uma quadra com 160. Veja, está falando de perímetro. Cuidado, por favor, viu? Perímetro é diferente de área completamente. A gente está falando perímetro, comprimento dos lados, né? Então, o contorno da figura, tá bom? Desculpa, é a rinite mesmo, tá? Ó, eu tenho um perímetro de 40, mas é um retângulo. Eu posso considerar que seja um quadrado para a gente ver isso? Bom, considerando que for um quadrado, professor, dá para fazer isso? Porque você não sabe as outras medidas. Considere que esse retângulo ele pode ser representado por um quadrado. Aí eu vou ter os lados iguais e o perímetro sendo igual a 40. Fica mais fácil para ter uma ideia, tá? Então, 40 dividido por 4 lados, porque são iguais,
vai dar 10 metros para cada lado. Então, se pelo menos esse retângulo tem aí 10 metros de um lado, tá bom? Se ele tiver 10 de um lado, pode até ter mais, né? Na relação com o retângulo. Mas a gente considerando um quadrado, vai ter 10 metros de lado. Então, vamos lá. Eu elevo ao quadrado 10, né? Porque vai ficar 10 vezes 10 para achar a área do quadrado, então vai dar 100 metros quadrados. É claro que a única resposta plausível é que eu posso fazer um pátio nesse terreno aí de 100 metros quadrados. Fechou? Tranquilo, então? Por favor, desafio para vocês aí. Tem 2 minutinhos aí para vocês terem uma ideia do desafio. Eu vou explicar, tá? Na zona rural, a utilização das unidades medidas como hectare e é bastante comum. O hectare equivale à área de um quadrado de lado igual a 100 metros quadrados. Na figura, a representação de um terreno por meio da área em destaque. Tá aí, ó, colorida, dá para ver? Então, nessa figura aí, cada quadrado compõe essa malha representando 1 hectare. O terreno em destaque foi comercializado no valor de 3.600.000, né? O valor do metro quadrado desse terreno foi de quanto? Você vai dividir, né? A quantidade aí, pega esse valor e divide, tá bom? E aí eu já estou dando a dica para vocês. Não era para dar, não. Mas eu estou dando a dica. Responde lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, e manda para a gente. Não esquece, coloca teu nome completo, escola, bairro, quem são teus professores, para a gente poder falar aqui, tá bom? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.